Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. Nesse episódio, iremos conversar sobre o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular da UFPB, com a vice-coordenadora do NUPO, professora Bernardina Freire. Olá, professora, tudo bem? Olá, é um prazer enorme estar aqui, podermos trabalhar um pouco e discutir um pouco sobre o Núcleo de Pesquisa e Documentação Popular da UFPB, o NUPO. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço virtual de diálogo. É um prazer ter a sua presença aqui. O prazer é todo nosso, né? Até porque o núcleo ele precisa ser difundido e é um espaço que merece que as pessoas conheçam, e nós estamos aqui justamente para dialogarmos. Então, bora dar início a esse papo. O Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular, que quando surgiu era chamado de Superintendência de Artesanato, lá em 1978, é um dos primeiros espaços especializados em cultura popular e criado pela Universidade Pública Brasileira. Conta um pouco para a gente dessa trajetória. Bom, o NUPO, né, ele é criado em 1978, né, com o intuito de preservar e dinamizar a memória documental das várias manifestações da cultura popular produzidas no Nordeste, em especial no estado da Paraíba, né? São mais de 40 anos de ação ininterrupta, né? Então, nesse aspecto, o NUPO ele se coloca como uma ação, né? Ele é vinculado à PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFPB, né? Ele se coloca como uma ação importante, sobretudo quando a gente retoma, né, a década de 70, quando ele é criado. Por quê? Existia sempre uma forte dicotomia entre o clássico e o popular. Então, o NUPO ele nasce justamente para desconstruir, não é, essa dicotomia entre clássico e popular, mas, sobretudo, para valorizar a cultura popular nordestina, em especial do estado da Paraíba. Então, o NUPO, eu diria que ele é um espaço de resistência, de valorização da cultura popular, do fazer popular, dos que fazem a cultura popular. Então, o NUPO ele é importante, em razão dessa sua trajetória, que eu diria que é uma trajetória, sobretudo, de resistência, mas também de muita... eu digo que o NUPO ele é um vencedor, né? Até porque hoje nós estamos num momento diferente. Ainda há, sim, uma dicotomia entre clássico. Nós não podemos dizer que isso acabou, né? A literatura clássica como estando num ápice, né? E hoje nós temos uma cultura popular muito valorizada, né? Mas o NUPO ele é a primeira ação, né, da instituição. Eu digo que a UFPB ela é a célula máter do ensino superior paraibano, né, porque dela se derivam todas as outras entidades de ensino superior na Paraíba. Então, ela é essa célula máter, e na década de 80 ela já está preocupada em criar um núcleo de documentação, né, da cultura popular. Né? Então, é um grande privilégio para a população paraibana, né, sobretudo quando se trata de valorização de uma cultura local, regional. Então, e o NUPO tem sob a sua responsabilidade e guarda a manutenção de um acervo imenso de manifestações culturais com obras de artistas como Tota, Maria dos Bichos, entre tantos outros, sendo um dos poucos espaços de pesquisa e estudos acadêmicos da cultura popular na Paraíba. Ele é distribuído em um arquivo, a biblioteca e a coleção de artes visuais. A senhora poderia nos explicar como funciona a dinâmica desses espaços do núcleo? Sim, o NUPO, na verdade, ele inclusive está com o seu regimento agora, passando por uma nova revisão, porque o que ainda está vigente é o da década de 70, não é? E muita coisa de 70 para 2021, para o século XXI, muita coisa já foi modificada. O NUPO nasce com a seguinte estrutura, né? A secretaria, a coordenação, um conselho técnico-científico, veja que é bastante avançado para a década de 70, você já pensar
em um núcleo que nasce para uma gestão colegiada, né? Então, isso é um avanço, até porque nós estávamos aonde, né? Ainda na ditadura militar, né? Nós estávamos ali soterrados por uma ditadura militar. E aí o NUPO nasce com essa ideia, né, de gestão colegiada a partir do Conselho Técnico Científico, né, tem a coordenação e tem dois grandes setores, que é o setor de arquivo e documentação e o setor de museu. Né? Então, o NUPO, e ao longo dessa trajetória de mais de 40 anos, né, nós criamos também a biblioteca, não é? Que recebe o nome, né, de Altimar Pimentel. Então, a biblioteca ela não está contemplada no regimento, e por isso a necessidade também de rever esse regimento, mas a gente entende, e quando eu digo a gente, são todos os que compõem o NUPO, incluindo seus servidores técnicos administrativos, o seu corpo de pesquisadores, porque o NUPO ele tem algo que precisa ser dito. Ele é muito consultado por estrangeiros, sobretudo por franceses que estudam a cultura popular. Né? Então, nós temos uma vinculação muito direta, sobretudo com a França. Né? Então, a gente precisa readequar o regimento do NUPO para atender às demandas do século XXI. Dentre estas demandas, é justamente o reconhecimento da biblioteca como um espaço de documentação própria. E aí nós teremos 3 grandes espaços, que é o arquivo, né, o museu e a biblioteca. Né? Então, com isso, nós teremos aí redefinido a nova característica de órgãos memoriais ou de aparelhos memoriais, né, dentro do NUPO, porque até então, pelo regimento vigente, que é o feito ainda na década de 78, ele ainda contempla apenas os 2 setores. Embora a biblioteca exista de fato, ela não é ainda evidenciada de direito no seu regimento. Né? Então, a dinâmica do NUPO é trabalhar com captação de documentos, produção de documentos por meio de suas pesquisas. Por exemplo, recentemente, eu tenho 2 orientandas minhas que partiram para o seu TCC de conclusão de curso de graduação em gastronomia, a partir de pesquisas desenvolvidas pelo NUPO na década de 70, né, e que ainda não foram exploradas, e uma de doutoramento que também partiu a partir das visitas à documentação preservada no NUPO. Então, o NUPO ele tem como premissa basilar preservar, não é, a cultura, preservar, enquanto arquivo e documentação, ela tem por finalidade coletar documentos, coletar dados, tratar esses dados e disponibilizar para que pesquisadores possam, de posse desses dados, né, conhecer, estudar e analisar a cultura popular. Então, a gente tem um arquivo bastante rico, não é? Por exemplo, nós temos documentos, os livros originais de Altimar Pimentel, né? Então, é uma riqueza, porque lá o escritor, que para nós é considerado um dos grandes pesquisadores da cultura popular, o Altimar Pimentel, você vai ter o percurso criativo dele, né, o que a gente chamaria de genética textual, quando ele faz alterações no próprio original dele, e ele vai descobrindo uma coisa e ele vai fazendo anotações. Por exemplo, nós temos muitas anotações de campo dos pesquisadores. Né? Isso eu estou me referindo à documentação que faz parte do arquivo, né? E documentação do NUPO. Por exemplo, quando você vai trabalhar Catarineta, cavalhadas e várias expressões, né, da cultura popular, você vê ali o esforço, né, do pesquisador em fazer anotações para além daquelas que já são costumeiramente conhecidas, né, no seio acadêmico, no seio popular. Então, o NUPO tem documentos valiosíssimos, né, do ponto de vista da construção, né, da pesquisa, o que hoje nós chamaríamos, o que estamos chamando em pleno século XXI de dados abertos. O NUPO já estava prevendo isso ao coletar material, preservar esse material e disponibilizar para novas pesquisas. Então, a partir de pesquisas desenvolvidas na década de 70 e 80, eu tenho 2 orientandas, uma de graduação e outra de doutorado, que partem dessas pesquisas, que é justamente estudando a gastronomia, né? A pesquisa gastronômica. Então, o NUPO,
ele tem uma ramificação de pesquisa muito grande, né? Muito efetiva, porque ele vai desde as expressões da cultura popular, das danças, aos costumes, à gastronomia, né? Que eles chamavam anteriormente de culinária, e hoje a gente sabe que é muito maior do que apenas o saber fazer, não é? Mas é também a forma, né, imaterial desse saber, né, que deve ser preservado. Então, o NUPO tem essa característica do ponto de vista da documentação, né, arquivística, do ponto de vista da documentação biblioteconômica, nós temos uma das mais significativas coleções de cordel, que é explorada por pesquisadores do mundo inteiro, especialmente da França, né, e recentemente nós recebemos, para agregar esta coleção, a coleção de cordéis derivadas do PPLP, que era um programa, né, de literatura de cordel, que era do CCHLA. Professora Fátima se aposentou e o CCHLA, então, designa o NUPO para ser herdeiro e curador dessa coleção tão bem fundamentada, preservada pela professora Fátima Batista. Então, o NUPO hoje ele possui uma coleção muito rica, né, de cordéis. Nestes cordéis, você tem as várias manifestações dentro do cordel. Por exemplo, o cordel de circunstâncias, né, que é uma especialidade, digamos assim, ou das possibilidades da literatura de cordel, o cordel de circunstância, que é o fato real traduzido em versos, né, para que atinja a população. Então, nós temos a biblioteca, né, com obras, né, secundárias, a gente diria assim, mas muitas dissertações também estão lá, muitas teses, né, inclusive algumas pouco exploradas no Brasil, mas abundantemente explorada na Europa, né? E nós temos, então, o museu, e aí você citou duas grandes coleções que nós temos, né? A de Tota e a de Maria dos Bichos, né? Por outro lado, nós temos também, por exemplo, recentemente, alguns empreendimentos aqui na capital fizeram exposições de brinquedos populares. O NUPO possui um acervo de brinquedo popular que é encantador. Tanto é que nós promovemos uma exposição temporária, agora para o Dia das Crianças, chamado O Mundo, né, a Magia do Brinquedo Popular. Né? E na magia do brinquedo popular, você tem desde o peão, né, a um carrossel feito de lata, ao carrinho feito de latinha de óleo, né, o pneu feito da borracha da sandália havaiana, né? Quer dizer, o saber popular se movimentando na ação criativa. Né? Então, nós temos essa coleção também de brinquedos populares. Uma outra coleção, que é bastante vertiginosa, é a coleção de ex-votos, que também é uma coleção muito rica. Né? Então, nós temos essa coleção. Nós temos uma coleção de objetos utilitários, né? De panelas de barro, né? Sobretudo feito aqui por artesãos da região, né? Por loceiros da região, então, de vários tipos de barro. Então, o NUPO ele é muito rico, né, em todo o seu acervo. Em junho, por exemplo, nós fizemos uma exposição junina com todos os apetrechos juninos que existem lá, né, desde o ralador ao moedor, inclusive, nós usamos as receitas tradicionais que lá estão e reproduzimos essas receitas e fizemos uma exposição, inclusive gastronômica, com as receitas originais do munguzá, sem usar o leite, né, industrializado, o coco tinha que ser ralado. Nós seguimos o passo a passo das receitas que o NUPO mantém preservadas em seu acervo. Né? Então, eu diria que o NUPO ele pulsa cultura popular, não é? Ele é justamente o celeiro de respeito ao saber fazer das comunidades, e nós temos outros projetos de extensão, além dos projetos de pesquisa dos nossos pesquisadores que são vinculados ao NUPO. A minha pergunta seguinte envolve um pouco da sua resposta, que é com relação a esse acervo audiovisual que o núcleo abriga e que compõe parte desse acervo imaterial e dessa relação
com esses folguedos, sendo uma verdadeira preciosidade mesmo. Eu queria saber como é mantido esse acervo, se há alguma, né, como a senhora já falou, equipe de pesquisa envolvida. Nós temos um material muito rico, não é? Que estão representando a cultura imaterial, que são, por exemplo, nós temos mais de 3.000, 5.000 minis catálogos, 200 CD-ROMs, né? Nós temos muito áudio visual e audiográfico, né? De pesquisas originárias de campo dos pesquisadores, né? E nós estamos aí na luta para buscar financiamento para a preservação desse material. Por quê? Porque muito desse material está em materiais que já não existem quase sequer material de reprodução, por exemplo, fita cassete. Né? Então, assim, a gente precisa urgentemente buscar financiamento. E eu acabei de ver que existe um financiamento internacional e nós vamos tentar buscar esse apoio, porque preservar a coleção do NUPO, né, de vídeo e áudio, significa preservar a cultura imaterial do povo paraibano, do povo nordestino. Então, é um material extremamente rico, não é? E a gente precisa disponibilizar digitalmente em uma grande base de dados aberta a pesquisadores, né? Porque todo esse material é fruto de pesquisas, né, que foram desenvolvidas por Oswaldo Trigueiro, Altimar Pimentel, né, José Newton da Silva, Maria Inês Ayala, enfim, são muitos pesquisadores, né, que se envolveram na coleta desse material, né, não só na coleta, mas também no tratamento, né, e nós precisamos avançar no que diz respeito às digitalizações de pesquisas, né, que estão documentadas. Outra riqueza que nós temos são as fotos e entrevistas, né? De dados, por exemplo, de manifestações, como, por exemplo, a cerâmica de Maria dos Bichos, a festa de Nossa Senhora do Rosário em Bahia, a nau catarineta de Cabedelo, o cavalo marinho de Bahia, são, digamos assim, amostras representativas dessa cultura popular que estão registrados nesse material de áudio e vídeo, e que para nós será uma riqueza, não é? Preservar esse material, transferindo do suporte atual para um suporte digital e construindo aí uma biblioteca digital de acesso livre, né, a todos os pesquisadores. Em sua existência, o NUPO vem reunindo parte expressiva dessa cultura popular nordestina, especialmente a paraibana, e também fomentando essas pesquisas na área. Qual a importância da universidade estar valorizando um espaço de cultura tradicional? Primeiro, é papel da universidade fomentar a educação, mas, sobretudo, preservar as tradições, não é? E manter o NUPO vivo e dar condições de funcionamento é dever da universidade pública, sobretudo porque compete às universidades e não a outras instituições como faculdades ou centros universitários, fomentar a pesquisa, né? E a pesquisa social ela é fundamental, sobretudo aquelas que tratam da memória da cultural, da memória social, da memória histórica, porque são estas memórias que fortalecem as identidades locais, né? E nós não podemos pensar no futuro sem trabalhar o passado, né? E é no presente que trabalhamos o passado para a construção de um futuro mais identidade, com mais fortaleza identitária, né? Com mais significado do saber quem sou, de onde vim, o que eu estou aqui fazendo, né? Então, o NUPO tem essa função, mas a universidade ela precisa, né, sem sombra de dúvidas, valorizar, e me incomoda, sobremodo, que as pessoas querem entender de tudo, né? Querem entender, sobretudo, de aparelhos culturais, né? Todo mundo quer dar uma sugestão. Vocês deveriam fazer assim, vocês deveriam fazer assado. Mas o saber fazer dentro de um equipamento cultural requer conhecimento também científico. Por exemplo, a parte de iluminação tem que ser feito um estudo luminotécnico, porque nem todo tipo de iluminação poderá ser boa para a exposição de materiais de longa duração.
né? Restauração é uma área extremamente científica, até porque ela se atualiza com muita rapidez, né? Então, e aqui eu aproveito esse podcast para fazer um apelo. Não opinem naquilo que vocês não conhecem, né? Mas nos ajudem a reiterar as necessidades do NUPO e a preservar o NUPO enquanto memória da cultura de um povo que é nosso povo, que somos nós, e as nossas tradições populares, né? Então, eu acho que isso é muito importante do ponto de vista da preservação da memória. Então, sobre essas atividades nesse momento de pandemia, como vocês conseguiram manter exposições? Aconteceu alguma exposição virtual? Como é que Sim. funcionou? Por exemplo, porque o NUPO ele tem como meta, né, as datas comemorativas, né, porque a gente sabe que é um dever de uma entidade memória, de uma instituição memória ou de um aparelho cultural, fazer o que a gente chama de rememoração. Então, as exposições, por exemplo, dos festejos juninos, né, nós montamos tudo no NUPO e fizemos 5 exposições virtuais. Dada a grandeza do conteúdo, era tão grande que não dava para ficar em um único vídeo. Então, nós montamos 5 exposições, uma só sobre as adivinhações, né? E aí nós tivemos a participação, né, do poeta popular Nelson, né, que a gente tinha até um pé de bananeira no próprio NUPO, né, com um cacho de banana, tudo real, né? E Nelson, então, foi contar as adivinhações em verso, né? E a gente filmou no próprio NUPO, todo mundo devidamente né, cuidado com máscaras, álcool, enfim, distanciamento, né, foi mantido inclusive, nem de 1,5 metro, mas de 2 metros, né, pouquíssimas pessoas, era Nelson, a estudante, né, que filmou, né, eu que comandei a filmagem, né, coordenadoria técnica de filmagem. Então, nós fizemos dos festejos juninos, nós fizemos dos festejos juninos, a gente fez Santo Antônio, São João e São Pedro. Né? Então, são 3, e aí tem as adivinhações, tinha a gastronomia, né, regional, com todas as receitas, inclusive tivemos a participação da servidora Celeste, né, falando de cada tempero tradicional, não é? Por que se usa, por exemplo, o cravo, enfim, né, o queijo de manteiga, o queijo de coalho, né, a castanha, né, o açúcar, que açúcar a gente deve ter para fazer um bolo pé de moleque bem feito, né, de uma receita tradicional. Então, nós fizemos muito, muito mesmo, muito na virtualidade, né? O NUPO não parou. O NUPO, na verdade, não atendeu fisicamente, e atendeu também fisicamente a visitações agendadas, né? Pré-agendadas. Então, nós tivemos, por exemplo, inclusive foi esta semana, nós tivemos esse semestre inteiro professores da rede pública municipal, né, pesquisando cordel no NUPO. Né? Então, foi um trabalho de muita parceria, eles iam em dupla, inclusive nós fizemos recentemente um estudo, o plano, né, de recepção de pessoas para dentro do NUPO, nós só podemos ter 14 pessoas, incluindo servidores, né, e pessoas em atendimento hoje no NUPO, em razão da pandemia. Né? Então, tão logo volte presencial, nós só ficaremos com 14 pessoas, porque é o plano de segurança, né, de biossegurança, na verdade, de atendimento ao NUPO. Né? Foi feito, inclusive, por servidora da PROEX, que está responsável por essa parte. Então, mas nós fizemos tudo muito virtual. Né? O Mulheres em Cena não parou. Mulheres em Cena teve curso, né, de 60 horas, de 80 horas, então nós fizemos muito curso virtual, muita palestra, encontros, não é? Na Semana do Folclore, a gente teve um evento grandioso com a participação de pesquisadores do Norte, do Sul, do Nordeste, né? Uma mesa redonda assim para lá de folclórica, né? Para lá de popular. Então, assim, bastante eclética, né? Então, a gente não parou. O NUPO talvez nunca tenha produzido tanto, porque requereu de sua equipe não só habilidade tecnológica,
mas recursos que a própria instituição não nos forneceu. Então, nós tivemos que ter, por exemplo, as filmagens de São João foram feitas com o meu tablet, com a minha câmera, com a câmera do poeta Nelson, né? A luz é a minha, né? Então, assim, tudo era nosso. Então, era as suas coisas privadas servindo ao público. Não é? Embora hoje a gente sabe que existe um discurso que quer contrariar as ações das universidades públicas, mas eu diria que o NUPO fez para além daquilo que ele efetivamente poderia fazer, em razão das poucas condições que nós temos. Aos pesquisadores na área, os nossos ouvintes também, que se interessaram no acervo e projetos do núcleo, há algum canal de divulgação das atividades ou previsão para a reabertura à visitação? Nós estamos, todas as terças e sextas, nós estamos dando plantão no NUPO. Então, é possível receber, desde que, com agendamento prévio, para que nós possamos seguir as medidas de segurança contra o leviatã sanitário, que é o Covid-19. Então, nós estamos assim rigorosos nesse aspecto, mas todas as terças e sextas nós estamos no NUPO, inclusive eu estou no NUPO todas as terças e sextas, né, de plantão. Né? Temos estagiários, estamos agora fazendo o plano de segurança do NUPO, estamos adaptando a reserva técnica, né, para mudar alguns elementos expográficos, para a preservação do próprio material. Então, todas as terças e sextas, mas no nosso site, que é pelo endereço ufpb.br-nupo, né, ou se você colocar no próprio Google NUPO, você vai encontrar, e nós temos na nossa página, né, logo assim que a gente abre, visite o NUPO, né? E nesse NUPO, no Visite Connex, nós temos o @NUPOFPB, que é o nosso Instagram, o NUPO FPB, o Facebook, e o canal NUPO pelo YouTube. Né? E ainda temos o Fale Conosco, que é por meio do telefone 3216-7136. Além desses endereços, né, nós ainda temos vários Instagrams. Por exemplo, nós temos um Instagram do projeto Mulheres em Cena, né, que trabalha justamente com a preservação, e foi projetos criados em razão da pandemia, o NUPO não parou de trabalhar momento algum, né, todas as semanas nós temos atividade. O Mulheres em Cena tem trazido à cena, ou seja, ao palco, as mulheres que desenvolvem a cultura popular. Então, são mulheres violeiras, cordelistas, poetisas, né? Então, todas elas que fazem da arte o seu viver, né? E a sua mais profunda expressão cultural. Nós temos outro projeto também, né, que é Jardim de Hildegarda. Né? Hildegarda é uma mulher que vive no período medieval e ela trabalha com ervas, né, e faz chás para alegrar as pessoas. Então, esse projeto, nós também temos o Instagram, Jardim de Hildegarda, @Jardim de Hildegarda, né, NUPO, e esse projeto, a gente está trabalhando justamente com os saberes dos povos originários, atuando com as ervas. Né? Inclusive, recentemente, nós desenhamos, junto com arquitetas da UFPB, um projeto para a construção de um jardim que receberia o nome de Jardim de Hildegarda, onde seria possível tomar um chá de erva fresca ao som de uma viola ou de uma declamação de cordel. Né? Então, nós temos esse projeto já, o projeto está feito, né? Nós esperamos poder executá-lo. Nós temos um outro projeto também, né, que é muito interessante, que também foi pensado em razão da pandemia, e por quê? Nós observamos que, embora nós tenhamos alguns artefatos derivados dos povos originários, mas os povos originários da Paraíba, que são os potiguaras e os tabajaras, nós ainda tínhamos muito pouco. Então, nós temos um projeto de extensão sob a minha coordenação, e a vice da professora Luciana, o Jardim de Hildegarda, eu também estou com a professora Luciana, e o Mulheres em Cena também estou com a professora Luciana. Né? Então, nós temos as nossas bolsistas, e a estas bolsistas,
a minha gratidão e a minha profunda admiração pela competência. Eu diria que não existe ensino sem aluno, né? Então, eles são verdadeiros heróis desses projetos. Nós até podemos concebê-los, mas eles executam muito melhor. Então, o outro projeto que nós temos é Registros e Vivências de Povos Originários. Nós estamos, neste momento, trabalhando pelo edital do projeto FPB em seu município, não é? E nós observamos que nós tínhamos poucos conteúdos sobre, por exemplo, os Tabajaras. Nós optamos pelo município do Conde, não é? E nós levantamos nesse projeto, que terminará a sua primeira etapa agora em dezembro, né? Nós levantamos tudo o que foi publicado, produzido sobre os povos tabajaras e quilombolas do Conde, né? Porque nós temos 3 comunidades quilombolas já reconhecidas e temos 3 comunidades tabajaras. Então, dissertações, teses, artigos, entrevistas, tudo o que foi publicado, seja em que veículo tenha sido, entrevista, fotografia, nós temos agora um espaço digital com todas essas informações dos povos originários do Conde, né? Agora, lamentavelmente, em razão da pandemia, nós não podemos ir até lá, mas a próxima etapa a gente pretende ir e adquirir as cerâmicas, né, as expressões, o azeite de batibutá, né, que é um azeite que é feito há mais de 100 anos por povos originários, sobretudo por quilombolas, né, por Ana do Coco, que é a nossa mestra. E então nós temos esse projeto. E a professora Luciana está trabalhando, então, com os potiguaras, não é? Então, a gente pretende fazer com que o NUPO seja também uma porta de entrada e de saída de conteúdos, né, de produção de conteúdo sobre as nossas ancestralidades. Isso em todas as mais plurais expressões, né, dos nossos povos originários. E viva os nossos antepassados, né, as nossas tradições. Nesse acervo virtual que a senhora falou, está sendo montado? Está sendo montado. Não, a gente já pegou, já capturou todas as informações, né? A gente continua capturando, porque isso vai ser infindável, né? Uhum. A gente já está separado por artigos, por dissertações, por teses, por livros, se esse livro é digital, se ele é de acesso livre, se ele não é de acesso livre, fotografias, entrevistas, enfim, todas essas possibilidades que tratam dos povos originários do município do Conde, nós já estamos terminando a coleta, né? E vai ser uma coleta infinita, né? O que é de artigo, a gente já baixou, entrevistas, fotografias, enfim, tudo. E depois nós pretendemos ir a campo, tão logo o Leviatã se recolha a sua insignificância, de onde ele jamais deveria ter saído. Professora, agora a gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecê-la por ter aceitado o convite desse bate-papo. Foi muito bom ouvi-la e saber mais sobre o NUPO. Eu é que agradeço, né, e dizer que o NUPO, ele está entrando, não é, na sua meia-idade, né, completando aí quase meio século de existência, e aqui me permita agradecer a todos os ex-coordenadores do NUPO, né? Augusto, a Zenilton, né? O professor Oswaldo, a professora Belisa Áurea, né? Que só deixou o NUPO por morte. Mas a professora Belisa Áurea, uma grande e respeitada pesquisadora da cultura popular, ela vive pela sua força e sua luta junto ao NUPO, né? E aqui me permita, Ana, fazer um apelo às pessoas que nos escutam, não é? Conheçam o NUPO, visitem o NUPO com agendamento em razão da pandemia, mas visitem todos os nossos Instagrams. O Instagram do Mulheres em Cena, o Instagram de Registros e Vivências de Povos Originários, o Instagram do Jardim de Hildegarda, enfim, são muitas ações que nós temos no NUPO, porque o NUPO, inclusive, ele está indo além, né? Tem um projeto folheto, né? Ele está indo além daquilo, das próprias condições de trabalho que nos é fornecida, né? Então, o NUPO é resistência, mas o NUPO é, sobretudo, valorização das nossas tradições populares, né? Ele é pura valorização. Então, eu convido a todos e todas e todos que nos escutam para que visitem
a nossa página, conheça, inclusive nós temos disponível para download na página do NUPO um livro chamado 40 anos, né, de NUPO, que foi lançado justamente 40 anos, Memória, Pesquisa e Documentação da Cultura Popular, que foi organizado pela professora Luciana Calado e lançado em 2019, e está disponível para download. Né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais desse pequeno grande núcleo, é só ler essa obra que está disponível na nossa página, inclusive. Agradecemos a vocês que nos ouviram até aqui. Até a próxima. Um abraço.